Olá, sejam bem-vindos de volta ao podcast Endomarketing Brasil. Esse é o nosso 18º episódio, gente. Tem muita coisa boa para maratonar aí quem tá atrasado nos episódios. Hoje a gente vai falar sobre um tema super relevante para o nosso momento atual na sociedade, que é a inteligência social. E antes de apresentar a nossa convidada, não esqueçam de curtir o episódio e ativar o sininho tanto no YouTube quanto no Spotify. Quem estiver nos ouvindo nas plataformas de áudio, eu convido também a assistir a versão em vídeo no YouTube, que às vezes é bem bacana da gente acompanhar também como que a gente está conversando aqui no estúdio. Bom, hoje eu tenho o prazer de apresentar a nossa convidada, que é a Tatiana Costa, que é educadora organizacional na Tati Costa Consultoria. Seja muito bem-vinda, Tati. Obrigada, muito feliz por essa oportunidade. Feliz de poder falar sobre um tema tão importante que é a inteligência social. Obrigada, eu que agradeço pela tua presença, pela tua disponibilidade em vir compartilhar teus conhecimentos com a gente. Tati, conta um pouquinho para nós da tua trajetória e como que tu te relacionas com esse tema, né? Eu sei que tu estás com um curso sobre esse tema, não sei se está com inscrições abertas ainda, já encerrou? Não, já foi encerrada. Já foi encerrou, tá. Pode comentar, então. Então, Tatiana, né? Quem é a Tati? A Tati foi uma profissional que por muitos anos agiu como empreendedora em algumas organizações de diferentes mercados. E nos últimos 3, 4 anos migrou para o empreendedorismo, né? E dentro desse contexto, além das qualificações técnicas que a gente vai buscando, a gente também busca qualificações comportamentais, uma vez que o meu propósito está vinculado ao desenvolvimento de pessoas e organizações. E aí, nos últimos 2 anos, 3 anos, enquanto eu tive uma imersão no mestrado, buscando aí um tema em que eu pudesse me aprofundar na pesquisa, a inteligência social surgiu, né, como uma habilidade que aí está vinculada à questão das relações humanas, está vinculado a como a gente se percebe, de que forma a gente influencia esse mundo, né, através das nossas relações. E que está ganhando um espaço muito bacana quando a gente traz aí o atual contexto que a gente vive, né, um contexto da 4ª Revolução Industrial, que é o mundo bunny, e também essa cultura que está chegando forte dentro dos ambientes corporativos, que é a cultura do ESG, que a gente vai falar um pouquinho mais à medida da nossa conversa. Então, eu tenho uma definição aqui do Fórum Econômico Mundial. Na verdade, não é uma definição, é um comentário, né? Que a inteligência social é uma habilidade fundamental para todos os profissionais do mundo nos próximos anos. Explica para nós, Tati, o conceito, né? A gente, um tempo atrás, começou a falar muito sobre a inteligência emocional, que poderia ser até mais importante que aquela inteligência que antigamente era medida pelo QI, né? A parte racional. Temos vários livros, vários desenvolvimentos que foram feitos, se falou muito no assunto, e agora se tem a inteligência social. Exato. Tu sabe que o QI ele ganhou uma grande proporção, os testes de QI, né, lá a partir de 1950, e a inteligência emocional ela começou a ser trabalhada, melhor construída a partir de 1990. A inteligência social, ela tem uma correlação, alguns autores, principalmente do Neil Goleman, traz a inteligência social como uma conexão com a inteligência emocional, né? A inteligência emocional, ela traz o reconhecimento e a necessidade de nos reconhecermos, termos a nossa autoconsciência sobre as emoções que a gente sente, aumentar o nosso vocabulário emocional, isso a gente não foi educado, e nos últimos tempos a gente está cada vez mais olhando com carinho esse tema e compreendendo a importância da inteligência emocional, de a gente se conhecer, trabalhar o autoconhecimento, compreender as nossas emoções, compreender de fato aquilo que a gente sente, de forma isso provoca reação. E amparado a isso, a gente tem a inteligência social, que é a forma como quando a gente se conecta com o outro. Né? Qual é o impacto que gera no nosso dia a dia, a forma com que a gente se comunica e se relaciona no nosso campo social através das nossas relações, independente do papel que a gente exerce, né, na nossa vida como um todo. Como
pessoas, como profissionais, como colegas, amigos, filhos, namorados, pais, enfim, né? Então, a inteligência social é a forma como a gente se relaciona e de que forma esse relacionamento ela se conecta ao outro e que ambos tenham uma relação ganha-ganha, em que ambos, de uma certa forma, tu se conecta à necessidade do outro e essa necessidade se reverte para ti também. E a inteligência social, ela é baseada em alguns pilares, é isso? Então, a inteligência social, ela trabalha a questão da consciência social, de que forma tu acessa ao campo, de que forma tu acessa as pessoas, de que forma tu explora a tua escuta ativa, de que forma a tua comunicação ela é clara, de que forma tu exerce a empatia dentro dessa relação. Uma coisa é tu ter acesso a essa consciência social, e a outro campo é de que forma ela que resultados tem, qual é a tua aptidão social, né? Com relação aos impactos que são gerados à medida que tu se relaciona, né? A gente tem aí muitos temas que estão conectados à inteligência social, que é, por exemplo, uma comunicação assertiva, uma comunicação empática, a forma como tu escuta, mas escuta de forma presente, sem trazer a voz do julgamento, sem trazer a voz do cinismo, né? Eu gosto muito de, quando eu falo inteligência social, ela está muito conectada a uma metodologia. Na verdade, ela é uma teoria, mas ela se aplica como uma metodologia, que é a teoria U. É um tema bastante... também está ganhando notoriedade nos ambientes organizacionais. Eu uso muito isso dentro dos meus trabalhos de desenvolvimento e mentoria, que é a nossa capacidade de transformação social, né? São passos. A teoria U, ela trabalha com alguns passos em que tu promove a autoconsciência, né, do ego, do eu, olhar para si, e aí tem a inteligência emocional nesse campo, e depois o campo da inteligência social, de que forma eu entrego, né, essas relações para o contexto do eco, né? Então, mais ou menos é isso. E como que a gente pode dizer que a inteligência emocional se relaciona com a inteligência social, né? Então, é bem como eu estava comentando agora, a inteligência emocional é um olhar para si, né? É um olhar de autoconsciência, e a inteligência social é a forma como tu te relaciona ao meio, né? É do ego pro eco. E aí essa inteligência emocional também tem que estar desenvolvida para a gente poder ter a inteligência emocional, a inteligência social fortalecida. Sim, quanto mais tu te conhece, mais claro se torna as influências que tu tem no mundo em que tu vive, né? Por exemplo, vamos pensar assim, nós temos personalidades que são mais... que sentem, por exemplo, a emoção raiva. Outras pessoas têm uma personalidade que sentem mais a emoção tristeza, né? Vamos pensar assim, dentro de uma equipe de trabalho, uma família. A gente tem aquele colega, aquele amigo, aquele parente que é mais esquentadinho. A gente tem aquele colega, aquele amigo que ele é mais emotivo, né? E essas características são associadas também às emoções. E aí, bom, uma vez que eu me conheço, me compreendo, eu sou a mais esquentadinha, não, eu sou mais a emotiva. De que forma, dentro da minha convivência, da forma com que as influências sociais vão trabalhando no meu dia a dia, de que forma eu tenho essa autoconsciência, eu faço esse check-in emocional, e aí tá a inteligência emocional, e de que forma eu entrego isso para o campo social. Porque às vezes a gente tem aquela questão assim, tu chega e algo te irritou, tu não tem consciência sobre os motivadores ou nem consciência sobre a emoção que tu tá sentindo, e tu transfere aquela emoção sem filtro para as pessoas que estão convivendo contigo, que não necessariamente estão sabendo sobre aquilo que tu tá sentindo, né? Ou quais são os motivadores que provocaram a tua irritabilidade. E a inteligência social é tu conectar isso, compreender, ter a inteligência emocional, o reconhecimento, a autoconsciência, e transmitir isso de uma forma em que não necessariamente agrida ou transmita uma informação que o público que está ali não tem nenhuma relação direta, né?
Além disso, e aí, assim, um outro amparo com relação à inteligência social é tu poder se relacionar às pessoas, se conectar às pessoas dentro da verdade do outro e não necessariamente na tua verdade. É tu, por exemplo, dentro de uma conversa de feedback entre líder e liderado, é tu como líder não colocar somente as tuas crenças, as tuas opiniões, e sim criar um campo em que o liderado ele possa trazer de forma verdadeira, clara, as suas dores ou as suas necessidades ou os seus momentos de alegria, né? Sem ter cortes. Né? Sem ter interrupções, sem ter pré-julgamentos em que possa fazer com que o indivíduo ele ressignifique ou mude a natureza daquilo que ele está sentindo. Tati, então a gente tem como desenvolver esse tipo de inteligência, né? Sim, com certeza. E depois fala um pouquinho para nós de que métodos que se tem, né, ali. A gente entende que o autoconhecimento é importante, mas vamos entender o que mais. Mas deixa eu te perguntar antes, o que a gente pode identificar como vantagens de uma pessoa ter essa habilidade desenvolvida, seja na vida pessoal, seja na vida profissional? Então, eu sou super fã da inteligência social, porque quanto mais tu tem autoconsciência sobre a tua personalidade, a forma como tu se comunica, quanto mais tu tem informações sobre ti, mais tu vai ter consciência do qual é o teu papel no meio em que tu vive. Né? Inteligência social é tornar um ambiente de bem-estar, é tornar um ambiente inspirador, é tornar um ambiente em que haja um conflito direcionado à solução. Então, saber lidar, absorver a inteligência social nos ambientes em que tu convive, ele promove uma autotransformação e uma transformação em quem está envolvido diretamente. Então, por exemplo, quem trabalha numa empresa que tem uma cultura que é um pouco menos evoluída, daqui a pouco mais tóxica, mais autoritária, alguma coisa assim, desenvolvendo isso em si, ela pode, digamos que disseminar, começar a plantar aquela sementinha, pelo menos na sua volta ali, né? Sim. Vamos pensar assim, como as organizações elas podem trabalhar a inteligência social, né? A gente, primeiro, né? A gente está vivendo um contexto em que os profissionais, eles não estão trabalhando numa organização no qual eles não conseguem conectar o seu propósito ao propósito da empresa. A gente veio aí um recorte geracional dos milênios, em que vem uma geração lá dos 30 e poucos, 40 anos, de pessoas que elas, para trabalharem numa organização, elas precisam se conectar àquela empresa, elas precisam se conectar àquilo que elas fazem. Qual é o sentido do meu trabalho? A gente veio aí, a propósito, já é falado por muitos anos, mas ganhou uma notoriedade com Simon Sinek, né? Ele trouxe uma linguagem mais apreciativa sobre o tema. E isso criou uma proporção muito grande hoje no campo organizacional. E aí, qual é a relação disso, né? Essa geração que hoje, já está dentro de um cargo de liderança dentro do ambiente organizacional, esses profissionais, eles estão buscando dentro dos ambientes corporativos trabalhar a essência do profissional, do colaborador. A gente também, fora o recorte geracional, a gente está vindo dentro de uma mudança em que a gente veio a globalização, veio o contexto da tecnologia como necessidade de existência, de estratégia dentro dos ambientes organizacionais, uma vez que a empresa ela não tem esse olhar de inovação, ela está fadada a não ter continuidade, né? E aí esse contexto da tecnologia sai um pouco do modelo industrial e vem no modelo Lean, né? Do modelo de práticas de gestão industrial, e vem práticas de gestão ágil da inovação, e junto disso vem um olhar de humanização das relações também. E aí, quando a gente trabalha a humanização, colocando o colaborador como centro do negócio, a inteligência social é a habilidade, é a conexão, é a habilidade comportamental que conecta ações, estratégias da organização junto com
o engajamento daquele colaborador naquilo que ele acredita e naquilo que ele também se responsabiliza a transformar dentro do negócio, né? E aí veio a pandemia, né, Tati? Como se não bastasse todas essas transformações que tu estás nos trazendo, e aí desperta uma urgência do olhar para o humano como nunca, né? Digamos que potencializa os movimentos que já vinham sendo feitos, né? Muito, assim, né? A gente... tudo que está à nossa disposição, por vezes, acaba, às vezes, não sendo tão valorizado, né? Então, aquilo que, por exemplo, o que é um abraço? Tu queres? Não, obrigada, já estou aqui. O que é um abraço? Um abraço era uma coisa que a gente tinha ali, só dependia da gente, né? De a gente poder dar um abraço. Ela veio a pandemia e convidou a gente a ficarmos imersos a um mundo mais restrito, né, a um ambiente mais fechado, que foram muitas das nossas casas, e ali no início residência, muito forte, né? Muito forte. Claro, a gente tem profissionais que, dentro da sua responsabilidade, foram convidados, né, a ir para a linha de frente, mas a grande maioria teve lá sua mudança nos primeiros tempos, de contexto do home office, principalmente, né? Mas dentro desse novo cenário, o impedimento de se conectar a outras pessoas, né? A se conectar a um convívio social em que eu poderia conversar com uma pessoa, que eu poderia tocar, que eu poderia abraçar. E aí a pandemia, ela fez com que a gente entendesse, compreendesse a importância da inteligência social para a nossa existência, para o nosso convívio, para a nossa necessidade de saúde mental. Então, temas como, por exemplo, felicidade no trabalho, bem-estar, saúde mental. Eu ia comentar do burnout, né? Burnout, né? Então, são todos temas que ganharam mais força nesse período, justamente pela ausência social que as pessoas estavam vivendo, né? Ou pela restrição dessa possibilidade de se relacionar com outras pessoas. Então, a inteligência social, ela ganhou um grande espaço de importância. E aí você falou no início da nossa conversa sobre o Fórum Mundial. O Fórum Econômico Mundial. Isso, né? Sobre as principais habilidades. Isso. Até 2025, ele traz, dentro dessas pesquisas, a necessidade da inteligência social como habilidade a ser desenvolvida e potencializada nos ambientes. Além disso, além desse dado, a gente já tem pesquisas sobre quais seriam os motivadores do colaborador dentro do ambiente organizacional, além de salário, além de clima, além de planos de carreira, benefícios, né? Dentro da escala dos top of team, né, dos 10, o primeiro o tópico que sai nas pesquisas hoje é relacionamento com as pessoas, é o uso da inteligência social como necessidade de fazer o colaborador ficar dentro do ambiente organizacional. Tu pode ter um melhor salário, tu pode ter uma melhor profissão, mas se o ambiente ele não te convida a se sentir pertencido, reconhecido e amado, a pessoa ela não se sustenta naquele ambiente. Ela precisa se relacionar. Aí tu pode perguntar assim, Tati, mas tem pessoas mais introvertidas e pessoas mais extrovertidas. Tem pessoas que precisam falar mais e tem pessoas que não precisam falar, demonstrar tanto as suas emoções ou seu relacionamento. Independe. A gente é um ser social. Uhum. A nossa base vem de um campo social chamado família. A gente não nasceu numa ilha dentro de uma solitude em que a gente não se conecta com o outro. Sim, o ser humano, o Homo sapiens, se desenvolveu em comunidade, né? Exato. Então, a habilidade da inteligência social, ela te convida a trabalhar o teu autodesenvolvimento, a trabalhar a tua persona, né? As tuas características, o teu perfil comportamental, e aí fazer uma autoconsciência sobre como tu trabalha o teu relacionamento com o outro. Aí tu trabalha a inteligência social, ele é um guarda-chuva gigante em que
abaixo dele tá trabalho em equipe, tá comunicação, tá escutatória, tá gestão do conflito, tá o relacionamento e o impulsionamento da liderança, de uma liderança consciente, em que quando eu estou conversando com o outro, não necessariamente eu preciso falar tudo que o outro precisa ouvir. Não é isso, né? Mas ter consciência que aquilo que tu tá falando tá gerando emoções naquela pessoa. E aí, o término naquele ciclo de conversa, ela tem que sair numa posição em que ambos se sintam confortáveis e ambos reconheçam o seu papel dentro daquele diálogo. Mesmo que, às vezes, esse diálogo seja dolorido. A inteligência social não é só falar coisas boas ou criar uma relação harmoniosa. Não. É criar uma relação consciente do que aquilo que está sendo dito, ele tem um sentido e que ambos devem caminhar para o mesmo caminho. Que seja construtiva, né? Perfeito. Isso aí. Bem interessante. Vários desses tópicos que tu trouxeste para nós, as empresas já vêm olhando de maneira geral e algumas com um pouco mais de enfoque. O mercado do RH vem falando muito. Mas a inteligência social como um tema, como uma disciplina, como é que as empresas têm olhado para isso, assim? Então, de que forma a gente enxerga a inteligência social de uma forma tangível, né? A inteligência social, ela navega através dos planos de comunicação interna, nas campanhas de engajamento. A inteligência social é aquele cuidado, por exemplo, quando eu vou buscar desenvolver o meu colaborador em soft skills comportamentais, em que permita que aquele colaborador se reconheça e se perceba com mais profundidade, e aí, através de outros módulos comportamentais, ele consiga fazer uma interação de outras competências correlacionadas ao relacionamento, né? Um exemplo de campo, enfim, que pode ser atrelado é o onboarding, por exemplo, né? O colaborador que está chegando, de que forma ela assume a cultura da organização, de que forma essa pessoa ela consegue se conectar ao campo social daquela cultura organizacional, de que forma ele se sente seguro a revelar a sua essência para dentro do negócio e de que forma ele consegue conectar a cultura organizacional, o propósito da empresa, os valores da empresa com os seus valores. Essa conexão, essa relação é a inteligência social. É tu ouvir o colaborador, é tu ouvir o novo, independente se ele é novo, mas tem mais tempo, enfim, é tu poder construir de forma coletiva um storytelling da história que tu quer dar para o público em que é maior influente dentro do negócio. Seja o cliente externo ou o cliente interno. Seja aquilo que tu produz, aquilo que tu vende, aquilo que tu desenvolve, enfim. Então, quer dizer, os profissionais de comunicação é um bom tema para se apropriar e começar a exercitar nas suas práticas diárias, né? Com certeza, com certeza. Vamos pensar assim, né? Uma empresa que tem lá os seus colaboradores lotados em diferentes ambientes físicos, né? Vamos pensar numa empresa que tem colaboradores em estados diferentes. Aonde a inteligência social ela age aí? Quando eu preciso fazer uma campanha do Dia dos Pais, quando eu preciso fazer uma campanha, um programa de desenvolvimento, um PDL, quando eu preciso fazer alguma campanha que trabalhe o clima organizacional, a pesquisa de clima, eu preciso usar a inteligência social para acessar as particularidades culturais daquelas regiões onde o meu colaborador está inserido. Qual é o jeito de ser daquele colaborador, daquela região, que está conectado ao jeito de ser da empresa? Né? Ou, por exemplo, tantas empresas aí que estão vivendo modelos híbridos. Colaboradores que estão em ambientes home office, 100%, outros meio a meio e outros totalmente presencial. Com a pandemia, muitas empresas contrataram profissionais que não estavam lotados na região onde fisicamente está a empresa. E aí, está voltando aí uma possibilidade de voltar todo mundo para home office, para presencial, mas esses colaboradores? Como é que a gente vai rescindir esse contrato de trabalho? Não. Se o cara está entregando, se a pessoa está entregando bem o seu trabalho, não tem porquê, né, se desvincular. Bom, eu vou me adaptar a essa realidade híbrida
E vou fazer através da comunicação interna que aquele colaborador lá da ponta, não necessariamente estar presente, também se sinta parte do movimento e da cultura da empresa. E a inteligência social é isso, né? Quer dizer, olhar para o todo, para aquele colaborador como uma pessoa que faz parte de vários grupos sociais também, né? Exato. Né? Ele faz parte daquele grupo ali da empresa, mas ele também faz parte de outros ali na família dele, né? Na região onde ele mora. E levar isso em consideração nas decisões. Perfeito. E além disso, né? Uma coisa que é crescente, que a gente vê muita inteligência social ser explorada de forma orgânica, é as empresas que têm um olhar apreciativo para o seu colaborador dentro da temática da diversidade e inclusão. Né? Os programas de diversidade e inclusão é uma riqueza de programas de diversidade e inclusão, programas de multiplicadores de conhecimento. Né? Eu me recordo quando eu coordenava um programa de diversidade e inclusão e de multiplicadores de conhecimento, que eram colaboradores de diferentes locais, diferentes estados. E o ritmo de trabalho, a linguagem, tinha a sua peculiaridade. E a inteligência social é tu acessar, tu perceber, tu observar o campo, observar as pessoas que fazem parte desse campo e promover uma comunicação em que todos se sintam pertencidos. Que todos se conectem àquela necessidade de projeção, de construção de ações para dentro da organização. Agora, me ocorreu também a questão do tema da maternidade nas empresas, né? Aquela Sim. empresa olhar para as mães, para os pais, enfim, para aquele processo como parte de uma realidade social que deve ser abraçada e não rejeitada ou entendida como um problema, né? Não, e assim, esse tema é muito bacana porque está crescendo também, né, dentro dos ambientes organizacionais. Tu olhar a maternidade como um fator de escalabilidade do negócio, né? É olhar para a mulher que teve a possibilidade de gerar um filho e entender que aquele processo de gestação e depois nascimento, enfim, continuidade daquela criança, permitiram que essa pessoa ela pudesse desenvolver skills comportamentais que talvez, se ela não tivesse aceitado a maternidade ou quis a maternidade, ela não tinha esse processo de evolução. Assim como trazer a pauta da paternidade, né, como importância dentro do processo de educação. Educação de filhos e educação da própria organização, né, sobre a questão do olhar do homem, também sobre como um dos principais responsáveis pela educação e transformação social do mundo, né? Então, e aí, abrir esses temas dentro do campo organizacional é o uso da inteligência social também. Então, e aí eu ainda daria um passo atrás, porque se a gente for parar para pensar biologicamente, a razão da existência de um ser vivo é a reprodução, né? Quer dizer, então olhar para esses temas de comunidade como essência, né, da vida. Com certeza. E abraçar isso e encarar como coisas boas, né? E não só isso, assim, né? Isso e também a nossa capacidade... e aí isso está vinculado à comunicação da inteligência social, a gente não usar sensos de certeza, né? O que é isso? Assim, sempre foi assim, nunca será assim. Essas certezas impedem muitas vezes de a gente olhar para as possibilidades, para experimentação. E num campo organizacional, a gente precisa criar um campo fértil de mudanças que façam com que o negócio ele ganhe uma notoriedade, uma importância e uma transformação de acordo com o que o contexto está pedindo. A sociedade né? está mudando. A sociedade como um todo. E nós, como pessoas, somos seres mutantes, né? A gente passa por ciclos, a gente tem fases, a gente tem momentos, e aí todos esses momentos, muitas vezes, eles não vêm de uma forma natural. Tem transformações que a gente pede, e depois a gente pergunta por que veio, né? Porque a gente quer tanto uma coisa e se não vai dar tudo certo, aí depois quando a gente tá vivendo aquela situação, a gente pensa, nossa, o que eu pedi? E tem aquelas mudanças que são naturais e tem aquelas mudanças que vêm de uma forma disruptiva, que o seu tempo não é o mesmo tempo da mudança. E aí dentro desses ciclos de transformação, o quanto é enriquecedor a gente acompanhar nossa evolução comportamental.
acompanhar o nosso repertório emocional, né, no que tange as emoções que a gente está sentindo, a frequência dessas emoções, a intensidade dessas emoções, e ao mesmo tempo de que forma eu estou entregando isso para o mundo, né, entregando isso para as pessoas com qual eu estou me relacionando no meu dia a dia. Porque vamos pensar numa visão sistêmica, a gente está passando por ciclos. As pessoas que estão convivendo comigo estão passando pelos seus ciclos. Todas as pessoas que estão dentro de uma organização estão passando por ciclos. E a própria organização está passando por ciclos. A sociedade está passando, o mundo está passando. Então, ele é complexo. Ele é profundo. E ele é infinito, né? Porque a gente não tem a capacidade de compreender tudo que nos passa no nosso dia a dia, né? E, inclusive, deu uma intensificada aí, né? A gente passou do mundo VUCA pro Bunny muito rápido. Exato. A gente vem do mundo VUCA, que vem do contexto de negócio, da quarta revolução industrial. Desculpa. Veio do mundo de tecnologia. E o Bunny vem olhar para nós, tem um olhar apreciativo sobre o ser humano dentro desse contexto todo de transformação, né? Um contexto de fragilidade, um contexto de ansiedade, né? Um contexto de complexidade. De ansiedade. Né? Ansiedade e complexidade. Então, o mundo Bunny, ele traz essa provocação do quanto o ser... A pessoa, ela é importante dentro de todo o processo de evolução, né? A gente vem dentro de um contexto muito da matéria, do ter, como cultura, e nos últimos tempos a gente viu a necessidade do ser. Né? Então, a inteligência social também está conectada essa percepção do contexto em que a gente está vivendo, a gente foi muito educado assim a se comunicar, a falar, mas não a se comunicar. A gente foi desde criança, desde pequeno, fala, meu filho, fala não sei o quê. Por isso você precisa falar. Mas falar não necessariamente é comunicar. Comunicar é tu ter consciência daquilo que tu está transmitindo e ter a resiliência e a paciência de compreender se aquilo que tu está falando, de fato, está sendo absorvido e interpretado, não talvez igual àquilo que tu está transmitindo, mas muito próximo, né? E mesmo assim, tu ter a consciência de que aquilo que tu tá transmitindo tá reverberando na outra pessoa emocionalmente, talvez totalmente diferente sobre aquilo que tu gostaria. Porque a gente é um mapa cognitivo muito diferente de vidas, de histórias, né? De toda a construção da nossa vida é baseada em fatos, situações que a gente vai vivendo, né? Ai, bati aqui. Então é isso, assim, né? É a gente poder... Toda essa construção, assim, né? O mundo Bunny, ele nos convida a olhar para o ser humano com mais profundidade. E aí, bom, o que está crescendo muito nos ambientes organizacionais? Falar sobre saúde e bem-estar. Falar sobre inteligência emocional, sobre a questão do autoconhecimento. E falar sobre inteligência social, sobre a forma com que isso é entregue para o mundo, né? E quando eu falo mundo, é para a família, é para o cônjuge, é para a equipe de trabalho, é para a unidade daquele local específico da empresa, é para a sociedade como um todo. A própria empresa, o que ela está entregando para a sociedade também. Exato, né? Exato. Vamos pegar um exemplo assim que eu acho bacana compartilhar, que foi um dos meus projetos, um dos objetos de estudos do meu mestrado. Junto com a inteligência social, a gente está vindo numa temática do ESG. E, bom, o que é o ESG, né? ESG é Environment, é sustentabilidade ambiental, social e governance, que é a parte financeira da empresa, a parte da governança. Esse tema, ele já é um tema bastante difundido, por alguns anos, mas que ganhou uma relevância a partir de 2018. No Brasil,
esse tema ele está vindo com mais força desde o segundo semestre do ano passado, de 2021. Uhum. E essa temática, a gente veio com a onda da inovação, da tecnologia como uma necessidade de negócio, e agora o ESG veio com uma nova onda de necessidade também de negócio. E antes a gente falava muito com o termo sustentabilidade, né? Que tinha o tripé e tudo mais. O ESG ele é uma evolução desse processo. Eu não digo evolução, é que é sustentabilidade. Sim, sim. Né? Ela não deixa de ser sustentabilidade, mas dentro de uma totalidade de olhares de diferentes contextos. O contexto ambiental, o contexto social e o contexto econômico, né? O ESG, ele traz, a estratégia ESG, se a gente for pensar na questão de contexto organizacional, né? Está muito vinculado às empresas que usam a responsabilidade social corporativa como um direcionador estratégico de transformação e não como uma área ou um processo para atendimento de uma legislação. Uhum. A gente até veio assim dentro de um processo de responsabilidade social corporativa muito para atendimento de lei para a inclusão de profissionais com deficiência, por exemplo, tá? Cotas, as questões das multas ambientais. Isso, bem isso. Veio muito nesse olhar muito de atendimento de legislação e não necessariamente de uma exploração sobre o tema em que, de fato, haja uma profundidade de transformação ali. Né? Quando a gente convida um profissional com alguma deficiência de cegueira ou com uma deficiência, enfim, dentro de tudo que a gente pode viver. Com a entrada da tecnologia e trabalhando os modelos mentais de forma mais ágil, usando ferramentas de metodologias ágeis, dando mais espaço para o colaborador, porque a gente vem dentro de uma construção de experiência, né? Uhum. De experimentação, em que a gente também trabalha a questão do contexto da vulnerabilidade, isso dá para outra temática, inclusive de podcast, de trabalhar a vulnerabilidade como ponto de transformação e não de punição, né? De oportunidade de olhar e refazer ou aprender com aquilo, né? A gente está vindo dentro de uma mudança em que a responsabilidade social corporativa ela ganha uma notoriedade no campo organizacional, conectada à cultura da ESG, em que a empresa ela olha para o indivíduo, para o colaborador, né? E ela trabalha em dois campos, né? Principalmente no S do social, né? Uhum. Vamos pegar um exemplo de aplicabilidade de uma cultura ESG, onde a responsabilidade social corporativa é um dos direcionadores da organização, tá? Vamos pegar um exemplo assim. A gente tem uma empresa que tem um negócio, um produto muito peculiar, e que não tem mão de obra qualificada dentro do contexto organizacional, do campo, do contexto social, né, do mercado como um todo. E aonde vem a estratégia de uma responsabilidade social corporativa ativa, né? Primeiro, tu trazer para os teus colaboradores, dentro da sua diversidade cognitiva, cultural, racial, de gênero, né? E criar projetos em que eles se sintam pertencidos e a conexão do propósito, né? E junto com a área de recursos humanos, a gestão de pessoas, trabalhar indicadores em que possam, por exemplo, suprir essa necessidade de falta de mão de obra qualificada. E aí, para isso, precisa, às vezes, de um tempo maior. Uhum. Às vezes não são ações tão imediatistas. Trabalhar com ESG é não trabalhar, às vezes, não tanto com ações imediatas, mas de médio a longo prazo. Então, dentro dessa falta de mão de obra qualificada, a gente compreender de forma a empresa também pode impactar socialmente ao campo em que ela está inserida, para a sociedade como um todo. E aí, um case que eu tenho muito bacana é de um programa de uma empresa em que o que ela fez? Ela convidou os colaboradores a trabalhar essa dor da organização, a falta de mão de obra qualificada. E, ao mesmo tempo, uma necessidade de atender um outro indicador. Profissionais jovens aprendizes. Uhum. Certo? Então, assim, falta de mão de obra qualificada, necessidade de atendimento de programa de inclusão de jovens aprendizes. Ok. E aí a importância do ESG dentro da estratégia é que a empresa ela se torna um aliado ao governo. Ela não trabalha separado ou ela não fica na dependência das ações do governo.
ela se torna protagonista do campo social e aí ela pode convidar o governo. Se torna um agente social, né? Um agente de transformação, uma empresa ativista social. E aí, o que dentro desse case eu gostaria de compartilhar? Os colaboradores, eles montaram um plano de curso de formação em que cada um trazia a sua principal habilidade técnica. Olha, que legal. E aí tinha um colaborador que falava idioma fluentemente inglês, o outro falava espanhol, o outro era, dentro da sua responsabilidade, ele era responsável por aplicação de metodologias ágeis, o outro trabalhava com programação programação em que tinha toda uma formação de construção da nível básico, o outro trabalhava a questão da cultura, enfim. Um grupo de colaboradores se juntou, criou um plano de formação de curso. A coordenação da empresa levou essa proposta para a Secretaria de Educação do município e juntos escolheram uma escola que era referência em termos municipal de alunos que poderiam ter a oportunidade de se capacitar dentro desse olhar desse plano de curso. E aí a proposta foi... Conversaram com a escola, onde era referência em termos de alunos de nota, e fizeram um programa de desenvolvimento contraturno, ou seja, turno reverso à matriz da escola, né? E esses alunos, eles tiveram 2 anos de capacitação totalmente gratuita, em que o colaborador dessa empresa cedia 1 hora por semana da sua jornada de trabalho, e a empresa, né, junto, né, o horário do funcionário, e capacitava esses jovens. Ao final desse ciclo de desenvolvimento, os jovens que se destacavam dentro daquele curso eram convidados para entrarem na empresa como jovem aprendiz. E aí, supria a necessidade do jovem aprendiz dentro da organização e criava ali um ambiente de celeiro, que a gente diz, né? Um ambiente em que aquele jovem já entendia mais sobre a cultura daquela empresa e já entrava dentro de uma cadeia de crescimento dentro da organização com possibilidades, né, de desenvolvimento. E aí pode perguntar, Tati, e aqueles outros jovens que não foram chamados para jovem aprendiz? Bom, eles tiveram um ganho de conhecimento e eles tiveram uma amplitude de mindset sobre onde eles poderão trabalhar ou buscar uma nova carreira. Claro. De sair daquela realidade social que ele vive e entender que existem outros caminhos que podem ser seguidos. Claro, obviamente a própria empresa, ela indicou outros jovens para outras empresas que tinham esse mesmo segmento de tecnologia, né, no caso desse exemplo. Então, isso é um exemplo de estratégia ESG, onde a responsabilidade social corporativa, ela mergulha no indivíduo do colaborador, a diversidade e inclusão está totalmente ali, junto, né? E aí tu faz uma transformação social para o campo externo da empresa, mas também faz uma transformação social interna com o colaborador que se conecta ao propósito, que se desenvolve melhor dentro daquela habilidade. Primeiro ele se reconhece e depois ele aprofunda aquele conhecimento. E aí, junto a esse projeto, essa pessoa também aprende novos skills comportamentais de construção de projeto, de construção de conteúdo, de comunicação, relacionamento. E ali, né, a gente também tem exemplos de profissionais que foram crescendo na organização justamente por esse olhar apreciativo e como ativista social dentro da organização. Então, aí é um exemplo assim, que a gente pode tangibilizar a importância. E o potencial, né? E o potencial. E a inteligência social é isso. A habilidade de se relacionar, de conectar o governo, a secretaria, de conectar o colaborador, de criar um campo de segurança psicológica em que o profissional ele se sinta livre de propor ideias, em que atenda a necessidade da empresa e que atende também a necessidade social do campo que ela está sendo inserido. Nossa, eu fiquei bem impressionada com esse exemplo, assim, acho que tangibilizou super bem o que no fim é o resultado, né? O que é a inteligência social na prática. Quem tem um interesse individual em desenvolver essa habilidade, Tati, tu tens alguma recomendação? Eu entendo que o autoconhecimento é importante e a gente tem várias formas, né? Mas o que tu sugeriria? O autoconhecimento acho que é o primeiro passo, né? A gente se perceber, compreender
como a gente se comunica, como a gente trabalha o nosso presenciamento dentro das relações. Eu gosto muito da teoria U quando ela trabalha a conexão, e aí tem total relação com a inteligência social. A gente se perguntar como tá as nossas vozes. Quais seriam essas vozes, né? Como é que tá a nossa voz do julgamento, do cinismo e do medo? Isso é a base da teoria U. É a base da teoria U, tá? Porque às vezes a gente... às vezes não. Nós fomos também educados dentro de uma sociedade, dentro de um contexto em que a gente foi muito educado a apontar, a julgar o tempo todo. A gente está julgando a fala, a voz, a fisionomia, isso é bom, isso é ruim, eu gosto, isso que eu não gosto. E aí, dentro desse contexto, muitas vezes, a nossa voz de julgamento ela é tão alta que nos impede, às vezes, de propor uma ideia nova. Pelo medo do que os outros vão falar. Nos dá o medo de mudança de carreira. A voz de julgamento é tão alta de mudar de processo. De qualquer coisa que a gente entenda e sinta que é necessário mudar, mas a voz ela é tão alta que ela acaba nos silenciando. Né? Ao mesmo tempo, a voz do medo é justamente também isso. O quanto a gente acessa a voz do medo que nos permite paralisar as nossas reais necessidades. E a nossa voz do cinismo, ela está muito vinculada... Assim, cinismo, para mim, é uma palavra muito forte, né? E aí, o que é essa voz do cinismo? Onde é que a gente pode enxergar essa voz do cinismo? Vamos pegar o exemplo, assim, nas cidades grandes, principalmente. Quando a gente para numa sinaleira. Quando alguém vem pedir comida para nós, ou pedir alguma coisa. A nossa voz do cinismo, quando ela tá alta, a gente vai lá e olha para baixo. A gente não consegue olhar para aquela realidade. A gente ignora aquela realidade. Né? E quanto essa voz ela tá alta na nossa cabeça, a ponto de só olharmos pro eu e não olharmos pro eco. Né? E aí a inteligência social é a gente compreender como tá essas vozes no nosso dia a dia, e contrapor aí, explorar isso, né? O quanto, dentro dessa voz do julgamento, eu tenho uma mente aberta a ponto de permitir em que eu seja mais curiosa, que eu esteja mais aberta a experimentar as coisas. O quanto a minha voz do cinismo ela tá num nível em que eu consigo acessar mais a compaixão, estar com o meu coração mais aberto, acessar a realidade do outro, acessar a realidade do meu colega, do meu filho, do meu gestor, do líder que comanda todas as principais decisões. O quanto eu acesso a compaixão a ponto de eu reconhecer de forma empática a necessidade daquela pessoa. E quando eu trabalho a minha voz do medo, o quanto eu consigo acessar a minha coragem de mudar, fazer uma transformação, né? A ponto em que eu consiga ter uma intenção mais aberta de promover aquilo que está reverberando em mim e por medo eu não consigo, ou não me permito, na verdade, realizar. E aí, quando eu tenho essas conexões, eu estou usando a inteligência social. Porque tudo aquilo que eu faço, eu entrego para algo ou para alguém. E ao entregar, eu estou entregando a inteligência social. Ai, Tati, eu fiquei louca pra saber mais dessa teoria U aí, acessar as minhas vozes, poder confrontá-las. Fantástico, fantástico. Nossa, eu amo esse tema. É um tema que eu absorvi desde 2018, 2019. Ele veio junto com a inteligência social o tempo todo, né? Lendo, estudando, me aprofundando. E quanto mais a gente estuda sobre isso, mais eu aplico isso nos treinamentos de desenvolvimento, mais me dá a certeza da necessidade de mais pessoas beberem dessa mesma fonte, sabe? Eu assim, posso ficar falando por muito tempo, porque é uma forma de me dar, de acessar as minhas vozes e compreender em que momento elas estão, e ao mesmo tempo dar a importância para as pessoas também perceberem as suas vozes, né? E de que forma isso equaliza aí na compaixão, na coragem, e na necessidade de experimentar, de tentar, né? Sem necessariamente dar certo, aquela responsabilidade tem que dar certo. Deixa eu ver.
O que o futuro me traz, né? Em vez de tu criar tudo que tu imagina pro futuro, deixa o futuro te mostrar alguma coisa também. Porque a gente, tu estavas falando aí das cobranças, do que o outro vai achar, e muitas vezes a gente também tem ali, né? Sim. Se cobrando e tudo mais. Perfeito isso. O quanto também nós acionamos as vozes das outras pessoas que a gente convive. O quanto as nossas falas, os nossos comportamentos acessam o volume da voz de julgamento do outro, né? A gente julgando o outro, a gente sendo cínico com o outro, a gente, pelos nossos medos, impedindo o outro de entregar ou fazer alguma coisa. Então, é cíclico, é nós e o outro. Ego e eco, o tempo todo. Sensacional, Tati. Tu tens dicas de livros, filmes, perfis de Instagram para quem quer se aprofundar no assunto ou dar uma refletida de repente? Então, inteligência social, a gente tem 2 autores, né? O Daniel Goleman é um dos que, enfim, trouxe a inteligência emocional como pauta dentro dos campos organizacionais, como estudo dentro da academia também. É um dos principais pesquisadores sobre o tema. E o outro profissional é o Carl Albrecht, que ambos têm, se botar em qualquer lugar no Google ali, tem os 2 livros deles como iniciação, né? Sobre a inteligência social. E o que eu vou te dizer? Eu tenho um vídeo de um TED, deixa eu dar uma colada aqui, do Robert Waldinger. Depois a gente coloca o link ali na descrição. Ótimo. Ele é psiquiatra de Harvard e ele tem um estudo muito bacana. Ele tem uma TED que dá referência de tangibilidade através da pesquisa sobre a necessidade da inteligência social. Então essa vai ser minha dica também. Sensacional. Tati, queres deixar uma mensagem para encerrar a tua fala? A gente está chegando no final do nosso podcast de hoje. Então, eu quero... Quem me conhece sabe, assim, que sempre quando eu tenho essa oportunidade de poder conversar e falar sobre esse tema, eu sempre deixo uma provocação, assim, né, para as pessoas. E uma forma de a gente trabalhar nossa inteligência social é a gente dar o nosso melhor para o outro. E também reconhecer o melhor do outro na nossa vida. Então, eu queria convidar as pessoas que tiverem a oportunidade de nos ouvir ou nos assistir para que não percam a oportunidade de reconhecer o melhor do que as pessoas têm que te influenciam de uma certa forma. Então, eu queria convidar essas pessoas a, depois de nos ouvir ou nos assistir, a ligar, a falar diretamente com a pessoa, mandar um áudio, enfim, o que for, né? A tecnologia está aí de forma muito criativa, com várias formas de a gente poder se conectar ao próximo e trazer para essa pessoa que vem na tua cabeça agora, dar o presente para ela, falando para ela aonde ela te inspira. Qual é a característica que ela tem que te transforma de alguma forma, né? E faz a tua vida melhor. Olha que legal, sensacional. Vou pensar aqui, seguir a dica para começar a exercitar a inteligência emocional. Inteligência emocional e social. Social. Troquei acho que mais de uma vez, mas é social. Tá bom, tá tudo certo. Tem conexão e tá tudo certo. Obrigada, Tati. É um prazer te ter aqui com a gente. Foi um prazer também me reconectar contigo e que bom que a gente pôde ter essa conversa hoje. Muito feliz pela oportunidade, pelo teu contexto hoje como empreendedora. E, enfim, a gente fica muito feliz quando as pessoas elas se colocam dentro de um negócio que elas dão vozes, né, para outras pessoas em diferentes temáticas. Então, faz com que a gestão do conhecimento, ela, enfim, flua para vários cantos. Que legal, tamo junto. Podcast Endomarketing Brasil, então, fica por aqui. Lembrando que o podcast é uma realização da Pix Media, startup de comunicação interna, de tecnologia com foco em comunicação interna. Vocês podem acessar os conteúdos nas redes sociais, @PixMedia, e no site da Pix também. E sigam a gente também nas redes do Endomarketing Brasil, @Endomarketing Brasil. Estamos no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Um abraço a todos e até semana que vem.